A China é uma das civilizações mais antigas do mundo, simultaneamente uma das mais resilientes. A sua história estende-se por mais de 4 milénios de organização pública contínua, marcada por ciclos de unificação e fragmentação, de isolamento e abertura. Uma profunda conexão entre a cultura, a economia e o poder político. Desde o Império de Han até à dinastia de Qing, passando pela Rota de Seda, a China construiu um sistema administrativo e agrícola centralizado, sustentado numa filosofia confucionista que valoriza a ordem, a disciplina e o mérito. No entanto, entre os séculos XIX e XX representaram uma viragem traumática: as guerras do ópio, a dominação estrangeira e o colapso do sistema imperial deixaram o país fragmentado e empobrecido. Os sentimentos de humilhação nacional, a instabilidade política e a desigualdade social foram os motores que impulsionaram, em 1949, a Revolução Comunista liderada por Mao Zedong. Com a proclamação da República Popular da China, iniciou-se um projeto de industrialização forçada e planificação central. A economia foi reorganizada segundo princípios socialistas. A propriedade da terra passou para o domínio coletivo. O Estado assumiu o controlo dos meios de produção e instituiu planos quinquenais que pretendiam modernizar o país. Apesar das crises e excessos desse período, nomeadamente o Grande Salto em Frente e a Revolução da Cultura, a Revolução Maoísta deixou ainda marcas estruturais decisivas. Criou-se uma base industrial, expandiu-se a educação, reduziu-se a pobreza extrema e promoveu-se a alfabetização das massas rurais. Ao contrário da visão predominante no Ocidente, o crescimento económico chinês não começou apenas em 1978, com as reformas de Deng Xiaoping. De acordo com a análise de Remy Herrera e Zeming Long, o dinamismo atual da economia chinesa tem raízes nas conquistas da era maoísta, entre 1952 e 1978. O PIB, o Produto Interno Bruto, já crescia a um ritmo médio superior a 6%, e as taxas de acumulação de capital físico eram comparáveis às registadas nas décadas seguintes. As políticas de massificação da educação e o investimento em ciência e tecnologia durante o período socialista criaram a base humana e técnica que permitiu, mais tarde, a transição para uma economia moderna. Em 1950, a esperança média de vida era de cerca de 40 anos. Em 2010, já ultrapassava os 74. Estes progressos sociais explicam porque é que o modelo chinês não pode ser interpretado apenas como uma imitação do capitalismo ocidental, nem uma simplificação de um comunismo ou socialismo básico, mas sim um socialismo de mercado, como alguns autores dizem, com características muito próprias. Um sistema que combina o planeamento público, estatal, a propriedade pública e estratégica e a abertura seletiva ao investimento estrangeiro. E é mesmo isso que nós vamos ver hoje. Bem-vindos a mais um vídeo. Da revolução à reemergência. A construção do modelo económico chinês contemporâneo. A partir de 1978, Deng Xiaoping iniciou uma série de reformas que alteraram profundamente a economia. A OCDE descreve este processo como uma das mais extraordinárias histórias de sucesso económico do pós-guerra. A estratégia consistiu em abandonar gradualmente o modelo de planificação central e abrir os canais paralelos para o mercado, sobretudo fora do setor público. O chamado crescimento fora do plano permitiu a coexistência entre empresas estatais e privadas, estimulando a competição e a inovação. Entre 1980 e 2000, o produto per capita multiplicou-se mais do que 4 vezes e a China tornou-se a 7ª maior economia do mundo, além de um dos principais destinos de investimento estrangeiro. O relatório da OCDE identifica 3 fases essenciais neste percurso. A primeira corresponde à liberalização da agricultura e à criação de empresas rurais não agrícolas, as chamadas Town and Villages Enterprise. Estas pequenas e médias empresas transformavam as aldeias em polos industriais. Empregavam milhões de trabalhadores que antes dependiam só da agricultura para subsistência. O êxodo rural, controlado, embora limitado pelas restrições de residência urbana, aumentou a produtividade e elevou o rendimento das famílias camponesas. A segunda fase incidiu sobre a indústria, a redução das barreiras ao investimento estrangeiro, a criação de zonas económicas especiais e a liberalização dos preços estimularam o crescimento industrial e as exportações.
A terceira fase focou-se na integração da China no comércio mundial, culminando com a adesão à Organização Mundial do Comércio em 2001. Esta integração consolidou o país como o principal exportador mundial e um centro global de produção de manufatura. A OCDE sublinha, no entanto, que a liberalização por si só não explica o êxito chinês. O verdadeiro motor de crescimento foi a continuidade das reformas estruturais internas e a capacidade do Estado em coordenar as políticas macroeconómicas, industriais e sociais. O governo manteve uma forte presença reguladora, controlou o sistema financeiro e definiu prioridades setoriais, orientou a alocação dos recursos. Esta intervenção pública, longe de ser um resquício de planificação socialista ultrapassada, revelou-se essencial para evitar crises e garantir a estabilidade num processo de transição complexo. Começamos desde já a ver uma característica essencial do modelo de governo chinês. Esta junção entre as bases socialistas de planificação e a abertura ao comércio mundial e ao capitalismo, que acabou por trazer esta nova vida à economia chinesa. Vemos também uma outra característica. O governo mais autocrático acaba por conseguir controlar cada detalhe deste processo, reduzindo, sem dúvida, a liberdade individual dos cidadãos e das suas vontades, mas trazendo aqui algum aumento de eficiência. Nós já tínhamos visto um fenómeno similar quando estudamos o crescimento da economia de Singapura. Fica a referência aqui para poderem ver esse vídeo também. A semelhança, lá está, a continuidade das políticas, como os governos acabam por durar muito tempo, existe uma uniformidade na aplicação destas medidas e isso acaba também por trazer uma maior eficiência destas. É claro, não pondo de parte todo o debate moral da falta de eleições ou do controlo de um só partido, de um só sistema. Estamos a olhar de um prisma puramente económico. Durante as décadas de 1990 e 2000, a China tornou-se o maior exportador mundial e o segundo maior importador. A transformação foi profunda. O país passou de uma economia essencialmente agrária para uma potência industrial e tecnológica. Louis Ma descreve esta ascensão como uma verdadeira reemergência histórica. Em apenas 3 décadas, a China recuperou o estatuto de grande potência, que perdera no século XIX. Entre 1979 e 2012, as exportações aumentaram de 14 mil milhões para 2 bilhões de dólares. E as importações atingiram valores semelhantes. A China é hoje a maior produtora industrial do planeta, a segunda economia em termos de produto interno bruto e o maior detentor de reservas de moeda estrangeira. Este crescimento teve um forte impacto na economia mundial. A China é atualmente o principal parceiro comercial da África subsaariana, fornecendo também equipamentos, veículos, produtos eletrónicos e importa petróleo, minério e cobre, muitas vezes a preços mais baratos devido a este poder de negociação tão grande. A sua procura energética transformou o mercado global. Tornou-se o maior consumidor do mundo em termos energéticos. Paralelamente, as empresas chinesas expandiram-se para o exterior através de uma estratégia Go Global ou Vai Global. Promoveram investimentos em setores estratégicos e adquiriram participações em grandes empresas estrangeiras. Um exemplo paradigmático, aqui no nosso país, foi a entrada do Three Gorges Corporation na EDP, ilustrando a dimensão e o alcance global do investimento chinês. Diga-se de passagem que esse vídeo onde falamos disto é sobre as maiores empresas portuguesas. Fica também a recomendação para poderem ver mais tarde. Continuando, ao mesmo tempo, o Estado criou a Corporação de Investimento da China, um fundo soberano de grande dimensão destinado a gerir parte das reservas cambiais, que ultrapassaram os 3 bilhões de dólares. As instituições financeiras públicas, como o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportações e Importações, tornaram-se atores globais. Financiaram projetos de infraestruturas em países em desenvolvimento e, por sua vez, também superaram o volume de empréstimos do próprio Banco Mundial. Ou seja, a China aqui numa posição de mutuante, não de mutuária. Nos últimos anos, a China também se afirmou como doador internacional. Através do Fórum da Cooperação China-África, criado em 2000, o país já concedeu empréstimos, perdoou dívidas e financiou projetos de infraestrutura a procurarem reconstruir ou construir novas relações baseadas na vantagem mútua e no princípio de não interferência.
Esta política de ajuda associada ao investimento direto e ao comércio reforçou a influência económica chinesa, mas também gerou o debate sobre a transferência e dependência financeira que agora estes países em desenvolvimento têm para com a China. Outro bom exemplo disto e que nos afeta a nós, Portugal, é, por exemplo, as relações com Angola. Durante muitos anos, o país a qual a Angola mais importava era Portugal, muito devido à relação próxima entre os dois países e toda a sua história. Hoje já não é assim. A China já tomou esse lugar a Portugal. A verdade é que a ascensão chinesa não se resume só ao poder económico. Esta também coloca desafios à governação económica global. O modelo chinês, baseado num Estado ativo e num mercado parcialmente controlado, questiona as regras do sistema internacional dominado por instituições criadas após a Segunda Guerra Mundial, como seja o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Embora a China tenha aderido a essas instituições e reconheça a sua importância, tem procurado alargar o seu papel nelas e criar alternativas regionais, como seja a iniciativa Chiang Mai e o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas. Estas iniciativas revelam a ambição de Pequim em participar na definição de novas normas económicas internacionais e em projetar um modelo de desenvolvimento distinto do paradigma neoliberal. Em termos teóricos, a questão sobre a natureza do sistema económico chinês continua em aberto. Herrera e Long defendem que o modelo vigente não deve ser classificado como um capitalismo de Estado, mas como uma espécie de socialismo de mercado, como foi referido. Neste sistema, a planificação económica mantém-se presente, mas é modernizada e orientada para a eficiência. O Estado conserva a prioridade de ter propriedades públicas em recursos naturais e os setores energéticos. Promove políticas de redistribuição e mantém uma preocupação com a justiça social e o equilíbrio ambiental. As empresas públicas coexistem com empresas privadas, mas continuam a desempenhar um papel fundamental na estabilização macroeconómica e na realização dos objetivos coletivos. A economia chinesa não seguia pela lógica da maximização do lucro, mas pela busca de estabilidade, emprego e crescimento sustentado a mando do Estado. Esta concepção ajuda a compreender como é que a China conseguiu resistir a crises que abalaram outras economias de mercado. A flexibilidade do planeamento estatal, combinada com a abertura gradual ao exterior, permitiu evitar os devastadores efeitos da crise financeira asiática de 97 e a crise global de 2008. A política de investimento público massivo, orientada para infraestruturas e inovação, funcionou como um instrumento contracíclico que consolidou o poder interno do Estado. Hoje, o modelo chinês enfrenta muitos desafios também. O envelhecimento da população, a desigualdade entre zonas urbanas e rurais, o endividamento do setor público e a necessidade de transição ecológica são problemas que exigem um reajuste profundo. Ainda assim, a trajetória percorrida mostra que o crescimento da China não foi um acaso, mas o resultado de uma combinação singular de continuidade histórica, planeamento político e integração seletiva nos mercados globais. Por fim, de referir que a economia chinesa também enfrenta um conjunto de crises estruturais que a põem à prova. O colapso das grandes promotoras imobiliárias, como a Evergrande e a Country Garden, revelou a excessiva dependência do país do investimento em construção e da especulação imobiliária, como motores da sua expansão económica interna. O setor habitacional era responsável por cerca de 1/4 do PIB e acumula hoje um excesso de oferta. A isto pode-se somar ainda o impacto demográfico da antiga política do filho único. O envelhecimento rápido da população e a redução da força de trabalho ativa ameaçam a sustentabilidade do sistema produtivo e das finanças públicas, diminuindo o potencial de consumo interno e aumentando a pressão sobre o Estado para garantir os serviços sociais a uma população envelhecida e com uma natalidade, segundo muitos, abaixo do que é anunciado pelo governo. Apesar do sucesso económico e tecnológico, o sistema político chinês permanece fortemente centralizado e hierarquizado. A ausência de pluralismo partidário, o controlo público sobre a informação e repressão da dissidência política configuram um modelo de desenvolvimento algo autoritário, onde a estabilidade é frequentemente colocada acima da liberdade individual. O Partido Comunista da China continua a concentrar o poder político e económico, orientando grandes decisões estratégicas, controlando também os meios de produção mais relevantes. Esta centralização garante a eficiência e a continuidade nas políticas públicas, é verdade, mas limita a transparência e o debate crítico. Cria um paradoxo.
A China é simultaneamente uma economia moderna e dinâmica, um regime rigidamente controlado, e a sua força e fragilidade derivam da mesma fonte, o poder absoluto do Estado sob o rumo da nação. E vocês, o que é que acham? Não se esqueçam de deixar a vossa opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui, e se tiverem alguma dúvida, alguma intervenção, não se esqueçam de dizer, deixem o gosto e subscrevam para mais vídeos. Muito obrigado e até ao próximo.